Boa tarde, cafeinados e cafeinadas. Estamos aqui nesse dia lindo, essa tarde linda aqui em Vila Velha. E mais um café na Rafa, aqui na minha casa. Às vezes o café na Rafa acontece em outros lugares, né? Mas é bom lembrar de como que surgiu esse projeto, que foi de um encontro com amigas. Quando é presencial só tem mulheres, é clube da Luluzinha mesmo. Porque eu faço isso na minha casa e quando o Café na Rafa surgiu, quando ele começou a acontecer, o meu marido trabalhava fora, então não é prudente, né, a gente abrir às vezes a nossa intimidade para... Às vezes a gente quer falar coisas da gente, então é bom a gente estar só em mulheres. Mas agora que o Café na Rafa é virtual, já há um tempo, né, eu tenho feito... online, e tem sido um tempo precioso, onde a gente pode estar todo mundo junto e misturado, igual café mesmo, né? Tem gente que gosta sem açúcar, tem gente que gosta com açúcar, tem gente que gosta de café com leite, e o importante é a gente saciar o nosso desejo de degustar um bom café e degustar uma boa conversa, porque os nossos encontros têm sido sempre maravilhosos, né? Deixa eu ir dando boa tarde aqui, Ieda, Fábio, Mariana Lande. Aproveita, mande um aviãozinho aí para quem você sabe que está precisando de um cafezinho, de aquecer a alma. Bom dia, boa tarde, Lucilene. E está sendo muito bom o nosso encontro. Bom, eu sou cafeicultora, né? Eu e meu esposo, nossa família, a gente trabalha com café lá em Minas Gerais. E do Café na Rafa, esse nosso encontro, surgiu o produto Café da Rafa. Então, se caso você não conhece ainda, eu te convido a experimentar, tá bom? A gente tem na opção em grãos e em pó. Caso você não tenha maquininha para moer, eu até te aconselho a adquirir uma maquininha, gente, porque é uma experiência muito gostosa. A gente moeu o café na hora de consumir. E esse aqui é o quilão, ó. É o pacotão de 1 quilo. Temos também na opção de meio quilo. Temos na opção de 250 gramas. E temos também o sachê, que hoje eu tô em falta, gente. Chegou embalagem para mim esses dias. Então eu tô aqui na produção ainda dos sachês, que tem sido um sucesso, que é o café de bolso. Deixa eu mandar um beijão para Isolda, que fiquei conhecendo ela esses dias, tornou minha cliente. Que bom demais você aqui, Isolda. Seja bem-vindo. Bem-vinda. Já provou presencialmente, né, Lu? Pastora Lucilene, lá de Colatina. Já tomou café aqui em casa. Quem toma café aqui em casa já experimentou o café da Rafa. Porque aqui em casa a gente só serve o café da Rafa. E hoje é o nosso 32º encontro nesse ano. E a gente tem feito, assim, de cada época uma temporada, né? Eu comecei a fazer, estava até comentando isso com a Isolda. Falei, Isolda, ó, comecei a fazer nas cafeterias aqui em Vila Velha, tem tanto lugar legal. Já fiz alguns presenciais também lá em Lajinha. Mas aí veio o lockdown. Aí a gente tem que reinventar e mudar os planos, né? E agora eu tô nessa nova temporada fazendo o quê? Convidando pessoas e trazendo para o café assuntos diversos. E porque o café combina com tudo, né? Então a gente já, nessa nova temporada, já falamos de café com viagem em propósito. Falamos também, no último encontro nosso, café com trânsito. Como foi produtiva aquela live, né? E hoje não vai ser diferente. Mas antes de eu chamar o meu convidado, um beijão aí pro pessoal que tá chegando. Saia da rotina. Programa agora que eu tô fazendo parte, que tá acontecendo todo domingo, às 11 da manhã, na Rede TV. Fica aí o convite. Beijão pra Glaucia e quem vai chegando aí. E hoje, como o café é café com bênção, eu pensei em estar louvando ao Senhor com esse hino que tem tudo a ver com o nosso papo, que é Casa de Bênção. Gente, eu não tenho a voz da Eixla, né? Vocês me perdoem, né, irmã Marlene? Mas eu não sou cantora, mas eu sou adoradeira. Adoradora? Adoradeira não.
E se você souber, canta aí também, porque é muito bom louvar o Senhor nessa tarde, né? Minha casa será uma casa de bênçãos. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Isso aí tem tudo a ver, esse louvor, com o que vamos falar hoje nessa nossa live, que é Café com Bênção. E às vezes a gente, até me perguntaram aqui, quem vai falar, ele é pastor? Não, ele não é pastor. Boa tarde, Val, boa tarde, Janaína, Iane. Deixa eu aproveitar então, chamar o meu convidado para ele explicar e se apresentar. Estou muito feliz dele ter falado sim para o meu convite. E vamos já convidar. Olá, boa tarde, Fábio Ertel. Olá, Rafa, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom, amigo, ter você aqui nesse café. Fábio, eu sei que também é apaixonado por café. Fábio sempre me dá dicas, porque ele é expert aí em comunicação e também em bênção, né, Fábio? É isso. Fábio, estou muito feliz com a sua presença. E se apresente aí, fale um pouquinho de você, antes da gente entrar no assunto. Tá bom. Primeiro, quero te dar os parabéns, Rafa. Você é muito corajosa. Eu sou. E você é muito generosa, né? Porque eu imagino o trabalho que dá para produzir 32 cafés. E é bom demais saber que tem gente assim, né? Que gosta de compartilhar, que é alegre, que tem dons e que serve ao reino com seus dons de uma forma simples e abundante, como você faz. Eu louvo a Deus por sua vida, você me inspira.
a sua adoração me emocionou, eu tenho certeza que emocionou o coração de Deus também. Porque eu recebo toda essa profecia dessa letra, dessa música, né? Para que na nossa casa seja, de fato, esse local de bênção, de prosperidade, de paz, de harmonia. Deus se alegra quando os filhos deles prosperam. Então, quando a gente desfruta das prosperidades de Deus e compartilha isso, e isso é muito legal, né? É saber que a gente é muito bem-aventurado, né? Nós temos, Somos. nós temos muitas coisas, muitos recursos, e Deus tem dado coisas abundantes para a gente. E seria uma loucura reter essa abundância só para a gente. E aí, quando eu vejo você produzindo todas essas lives, né? Eu sei do trabalho que dá, né? Eu nunca tive nem coragem de eu mesmo. Acho que nunca fiz uma live assim. Entrei em várias já, mas sempre como convidado, né? Hã? E dá um jeito de transbordar por você mesmo. Porque, assim, meu filho, você é uma fonte inesgotável. É isso. Mas é isso aí. Parabéns, né, pelo seu ministério, parabéns para as pessoas que estão te acompanhando. Tenho certeza que essa live vai ficar gravada, acredito, né? E muitas pessoas depois ainda vão assistir. Eu quero honrar a sua vida pela sua dedicação, pela sua entrega. Então, você pediu para me apresentar. Eu sou casado com a Luciane e sou pai de 4 meninas. Isso mesmo. 4 lindas princesas. A Isabela e a Monique, que são as mais velhas e são gêmeas. Depois veio a Ana Paula, que tem 15 anos, as mais velhas têm 21, né? Já estão fazendo faculdade, muito legal. A Ana Paula faz 15, na verdade, tem 14, faz 15 agora no final do ano. E a mais novinha, a Alicia, 3 aninhos, que faz 4 agora, dia 17 de outubro. Daqui uns dias ela comemora mais um ano de vida, a Alicia. Isso aí. Lindas demais. Gente, eu amo essa família do Fábio. É uma mulherada, igual na minha família também, é uma mulherada danada, mas a gente mora pertinho aqui, somos quase que vizinhos, né, de prédio, e eu tenho a honra de falar que nós somos amigos, né? Porque acho que a gente pode até estreitar esse relacionamento, né, Fábio? É Eu até verdade. falo isso para o Lu. Lu é uma amiga, assim, que eu amo de paixão. A Lu, assim, ela vem aqui em casa me ensinar a fazer as coisas, me ensinar a fazer. Eu sou uma negação na cozinha, gente. Eu gosto de receber. Quem está caminhando comigo aí já sabe das minhas vulnerabilidades. E eu sempre comentei isso com a Lu. Falei, Lu, a gente nesse corre-corre, mas a gente precisa promover o encontro das nossas famílias. Eu queria muito que o meu esposo fosse seu amigo, porque eu acho que vocês têm muito para acrescentar na vida do outro. Mas vai surgir essas oportunidades, eu Claro. creio, Nós vamos puxar né? isso aí, nós vamos puxar isso aí pelo café. Estou doido para saber aí as histórias do Assim, café. Estou o doido vídeo para está conhecer, assim, ó, tá inclusive, ouvindo tudo. estou doido, inclusive, para conhecer a propriedade lá. O dia que vocês tiverem lá alguma atividade de colheita ou de torra de café, qualquer coisa, me chama que a gente vai despencar daqui, vai tomar café lá. É lá em Lajinha, né? Tá. É Lajinha? Oi? Lajinha. 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 Bem pertinho aqui, é na divisa do estado, né? Fábio, a gente hoje vai falar sobre bênção, mas você tem uma vasta experiência no mercado de trabalho, como você gosta de falar que você é feirante, né? Isso. E, assim, já ouvi muitas palestras suas, tem o seu livro, já li seu livro, tenho o prazer de congregar na mesma igreja que você, mas e a gente tem compartilhado muitos conhecimentos e muitas vivências, né? Porque uma coisa que eu admiro muito em você, Fábio, nós somos uma rasgação de seda danada aqui, nós dois, né? É o quê? Porque o Fábio, ele é aquela companhia que ele te ativa, ele não só te motiva, porque o Fábio é aquele, assim, pau pra toda obra também, que a gente convida e ele aceita. Eu lembro com muito carinho e, assim, sou muito grata a Deus a participação que você teve aquela vez que eu estava ministrando na oficina da família, que daí era a oficina da família lá nas terças-feiras, que ainda acontece ali na Missão Praia da Costa, que eu estava ministrando para um grupo de terceira idade. E você foi lá falar sobre a bênção, e Lembro. foi tão lindo, foi tão especial.
a Dulce e irmã Marlene, que está até aqui presente. Dulce já foi para a casa do pai, né? O Papai do Céu já chamou ela. Mas que tempo precioso foi aquele dia, né, Fábio? É verdade, E eu lembro perfeitamente. Eu guardo com carinho a foto, né, que nós, eu acho que é uma selfie que nós produzimos no final. E eu lembro que o tema bênção ele é muito vasto, né, e muito familiar também. Então, justamente por ser um público da terceira idade, eu trouxe talvez uma abordagem mais falando sobre a importância da bênção dos avós, né? Lembrei, Uhum. inclusive, que Jacó foi esse patriarca que ampliou esse conceito da bênção, né? Eu acredito que tudo isso é um aprendizado. Então, Deus começou esse princípio da bênção, ele mesmo abençoando, e aí ativou, como você falou a palavra aí, né? Ativou Abraão, Abraão depois abençoou Isaac, Isaac então abençoou Jacó, e Jacó na Bíblia a gente vê que ele foi o patriarca que mais enfatizou e que mais produziu, né? Você vê que tem um capítulo inteiro da Bíblia dedicada à bênção paterna, que é o capítulo 49 do livro de Gênesis, e ele abençoando os seus filhos, ainda iniciando esse processo da cultura de bênçãos, né? Mas Jacó, ele abençoa os seus netos, né? Então, assim, é muito legal ver que todos da família precisam participar. Isso deveria fazer parte da cultura familiar mesmo, né? Pais abençoam os filhos, filhos abençoam os pais, irmãos se abençoando mutuamente. Aqui eu pego firme na meninada aqui, né? Claro, são irmãos, são meninos, estão crescendo, mas por que não introduzir essa cultura de irmão abençoar o irmão? Né? Isso é muito legal. E por que não os avós? Né? Os avós são muito preciosos, com toda a experiência, com toda a vivência. E lembro bem desse encontro nosso lá. Ô, Fábio, e outra coisa que você vai falando aí, a mente da gente, né, vai lembrando um monte de coisa. É, E quando você falou aí, me parabenizando pela coragem, assim, eu tenho como estilo de vida ser ponte na vida das pessoas. E ser exemplo de que eu não tenho dificuldade nenhuma de falar das minhas vulnerabilidades, das minhas fraquezas, porque eu acho que isso aproxima as pessoas e traz esse sentimento de que se a Rafa pode fazer, eu também posso. E um dia desse eu estava fazendo até uma live aqui também, com uma prima minha que eu amo muito, que é a Ludmilla, que é uma professora super gabaritada, que tem mestrado e tudo, e ela ama trabalhar com crianças da educação infantil. E por que eu estou falando isso? Porque eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação, antes da gente. Aí você já pode também entrar com o assunto da bênção. Por quê? A bênção, aparentemente, parece um tema tão trivial, tão bobo, vamos colocar assim, para uma pessoa com o seu currículo se debruçar sobre isso. E é bom a gente pensar junto nesse sentido. Não existe nada que é supérfluo quando é para o reino. Nós que somos cristãos, né, o café, que é um café com propósito, até quando eu mesma bolei a minha logo, o café, esse aqui, até quando eu fui imprimir, o cara falou assim, mas você vai fazer com essa fonte assim mesmo, diferente? Eu falei, é proposital, é fé, café mesmo, com fé, fé da Rafa, para a pessoa entender que estar à mesa também é relacionado a café, hospitalidade está relacionada à fé, o café está relacionado à fé, e a bênção, quem dirá, né? Então, fala um pouquinho para a gente, para as pessoas que não te conhecem aqui. Temos muitos conhecidos aqui, Silvana, tem um monte de gente querida, mas tem pessoas que ainda não te conhecem e como eu falei no início, antes de te chamar, e quando eu publiquei lá, teve gente que perguntou assim, esse Fábio é pastor? Então, fala um pouquinho aí de você. Então, você falou um pouco da minha vida profissional, né? Eu sou empresário, venho de uma família. Meu pai nasceu aqui em Domingos Martins
E depois de muitos anos, depois que minha mãe faleceu, ele casou de novo e voltou agora a morar em Domingos Martins novamente. Já morei em Domingos Martins também, amo É mesmo? lá. Ele mora ali na estação na descida da estação de trem, ali indo para Sim. a estação de trem. E Isabel ali, né? em Santa Isabel, é. E eu, com 17 anos, tinha acabado o segundo grau, fui lá ter uma conversa com o papai. Papai tinha várias lojas aqui na Grande Vitória. Papai descobriu um modelo novo, disruptivo na época, isso aí há 35, 40 anos atrás quase já. E era um modelo que nasceu em Belo Horizonte. Ele trouxe esse modelo aqui para a Grande Vitória e deu muito certo. Ele já tinha algumas lojas aqui. E eu, com 17 anos, ele me fez a pergunta: e aí, filhão, você vai trabalhar ou vai continuar estudando? Eu confesso que eu não era muito chegado de estudar, não. Eu tirava nota boa. Mas aquele negócio de estudar não era muito chegado, não. Eu falei: rapaz, eu fiz conta. E, aliás, eu fiz conta para muitas coisas interessantes, inclusive para me converter, Rafa. Você está me fazendo lembrar um detalhe interessante, né? Que quando eu tive contato com o Evangelho, eu fiz conta. Eu falei: gente, depois eu vou contar essa história. Mas voltando lá, eu fiz conta também nessa história do estudo ou do trabalho. Eu pensei: poxa, eu acho que depois de 4, 5 anos, o local mais legal que eu vou ter ainda para trabalhar vai ser com meu pai. Mas quer saber, eu vou começar agora, eu vou ter 4, 5 anos de vantagem. Né? Eu já não era muito chegado a estudar também. Meu pai adorou, né? Porque meu pai sempre queria que a gente empreendesse mesmo, aprendesse. E aí foi lá, eu fui. é, ele me desafiou. Eu falei: pai, mas o que eu vou fazer? Eu falei: começa amanhã. Eu falei: como assim? Eu não sei fazer nada. Ele falou: meu filho, você vai para a loja. Se você vê um papel caído no chão, você pega. Se você vê o telefone tocar, ouvir o telefone tocar, você atende. Eu falei: opa, Ele isso aí dá para mim. ensinando proatividade, né? Isso eu consigo fazer. E foi exatamente aquilo que eu fiz. Fui para a loja no outro dia, ficava ali sapeando, via o negócio do som, ajeitava, o telefone tocava, atendia, perto do escritório. E aí tinha um funcionário cortando melancias e abóbora. E eu fui lá perguntar para ele como é que era aquela dinâmica. Ele falou: não, é assim, tal, me ensinou. E aí essa foi a minha primeira atividade comercial mesmo, E ela, empresarial, vamos dizer, né? quando você fala loja, era comércio de quê? Do seu pai? Era uma loja de hortifruti granjeiros. Esse grupo depois Eu veio se queria transformar. que falasse, porque quando fala loja, pode pensar que é loja de roupa, um monte de coisa, né? Não, era uma feira coberta mesmo, né? Esse negócio do meu pai foi o início de uma empresa que se tornou a maior empresa de hortifrutigranjeiros do país, que é a Hortifruti, que por acaso, há 3 meses atrás, foi vendida, né, para a loja americana. A loja americana comprou essa empresa. E lá atrás, então, o menino estava lá cortando melancias, abóbora, e ele me ensinou. E essa foi a minha primeira atividade. Eu ficava o dia inteiro, Rafa, cortando melancia e abóbora. E fiz quase de tudo Vou pegar numa, umas dicas depois. fiz quase de tudo numa loja, né, de varejo. Fui conferente, fui motorista de caminhão, fui caixa. Detestava trabalhar no caixa porque tinha que fazer umas contas lá na calculadora. Enfim, fiz todas as atividades. Fui boy. Hoje eu falo boy para meninada, eles nem sabem o que é boy. Boy era o menino que levava cheques e trazia documentos do banco. Eu que fazia aquela atividade. Meu marido também começou como office boy no banco e esse ano já se aposentou, graças a Deus. Então, essa foi minha caminhada profissional. Trilhei muitas coisas e me encantei por essa área da comunicação. E terminei, vamos dizer assim, minha carreira dentro desse ciclo como sócio da empresa e diretor da área de comunicação e marketing da Hortifruti. Então, assim, de uma forma resumida, eu sempre falo com algumas pessoas quando eu estou dando agora alguma consultoria ou mentoria, eu falo: olha, vocês me perdoem que eu só vou dar exemplo aqui da Hortifruti, que foi a minha única experiência profissional, então eu só posso falar do que eu vivi, né? Ah, mas a história da bênção entrou na minha vida de uma forma muito inusitada, né? Por acaso agora, eu estava preenchendo aqui um formulário que meu visto lá dos Estados Unidos venceu, e aí eles, para renovar o visto, eles fazem aquela monte de pergunta capciosa, né? Você já foi terrorista? Você já soltou alguma bomba? Coisa dessa natureza. E aí constava lá alguma coisa da formação acadêmica. E eu estava aqui procurando e vendo as datas para poder preencher. E eu fiz um curso no ano de 2000. Eu já frequentava lá a missão Praia da Costa. Eu fiz um curso chamado Veredas Antigas. E esse curso mexeu muito comigo.
Ele, inclusive, é um curso que eu nem Eu gosto. tenho que fazer esse curso e não tem ele mais lá no nosso cardápio, né? Eu acho que Não, ele não precisa tem. do cardápio lá da igreja. É. Eu até acho que ele merece alguma atualização, porque eu acho que a dinâmica do curso nem é muito boa, não. Ele é meio cansativo, a gente ia para lá à noite, às vezes num lugar meio de penumbra. Então, assim, eu acho que a dinâmica do curso poderia ser diferente, mas, enfim, o conteúdo, aquilo entrou no meu coração e nunca mais saiu. Hoje é o tema que eu mais estudo disparado, que eu mais produzo conteúdo. Então, escrevo artigos, gravo vídeos, escrevi um livro sobre esse tema. Publiquei 2 aplicativos gratuitos, um chamado Benção e outro homônimo que é em inglês chamado Blessing, onde todos os dias eu envio para os pais frases que eu falo para minhas filhas aqui. Todos os dias eu abençoo minhas filhas. A dinâmica do aplicativo foi interessante, porque quando eu descobri essa história da importância da bênção, eu comecei a escrever na minha agenda. Eu sou tiozão analógica ainda, né? Eu adoro agenda de papel ainda, anoto tudo na agenda, né? Ainda não Eu, consegui. eu tento contar com a minha mente que não funciona, eu tenho que ir para o papel. Eu até utilizo bem, eu brinco assim, mas eu utilizo bem o digital, não tenho problema nenhum, não. Mas a agenda, eu gosto de escrever, de anotar. Então, eu comecei ali a ler a Bíblia, e estou lendo de Gênesis, estou lá em Isaías agora, e comecei a versículo, olhar para aquele versículo e pensava assim, Rafa, olha, o que eu poderia dizer? Vamos imaginar, se não existisse nada de conteúdo, nenhuma palavra revelada, que a Bíblia não existisse, mas se eu tivesse conhecimento ou contato com apenas esse versículo, o que eu falaria sobre o amor de Deus, sobre a grandeza de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre a salvação de Deus para a Isabela, para a Monique, para a Ana e para a Alícia. Então eu penso isso, eu leio um versículo e penso, o que eu falaria para minhas filhas para revelar isso tudo de Deus? Aí eu anoto uma frase. Não é uma interpretação da Bíblia, não é uma releitura, é uma fala de um pai. O que o papai falaria para as minhas filhas? Então eu anoto uma frase encorajadora, inspiradora, tal. Fui anotando, anotando, anotando. Quando eu fui ver, eu estava com conteúdo de umas 5, 6 agendas, né? 5, 6 anos, anotando frase, frase, frase. Frases que eu ministrava para minhas filhas durante as refeições. O outro tema que eu mais amo também, que eu aprendi, inclusive, no mesmo treinamento, no mesmo curso, é sobre a importância da mesa, sobre a importância da família estar em torno da mesa, né, com frequência. Então, aqui a gente leva a sério. Todas as nossas refeições são feitas à mesa. Todo dia você está em casa? Não, mas o dia que eu estiver aqui, estando aqui, a Uhum. gente faz a mesa. E aí, então, eu descobri, por acaso, falei, olha, eu acho que isso que eu estou escrevendo aqui é uma bênção. Falei, poxa, como que eu posso compartilhar isso? E aí foi que nasceu a ideia do aplicativo Bênção, que eu alimento, que eu criei Viu? Eu todos os sempre dias. digo, sempre que eu comento com alguém que tem dificuldade, às vezes, de se achegar aos filhos, e tem essa timidez, apesar da gente hoje, assim, ser tão despachado para tanta coisa. Eu vejo aqui em casa mesmo, assim, a gente tem liberdade, a gente tem o hábito de sentar à mesa, a gente tem o hábito de pedir benção, né? Os meninos veem a gente pedindo benção, eles também pedem a gente, pedem aos tios, aos avós, às avós, mas eu acho que a gente pode ir além, sabe, Fábio? Pode ir além. E eu fico, assim, muito feliz. Você falou que eu sou corajosa, corajoso é você. Por quê? Eu vejo que os homens, eles são muito bloqueados em relação a isso. As mulheres já há muitas décadas têm tomado esse papel de abençoadora, de líder espiritual da casa, independente se o casal frequenta a mesma igreja, a mesma denominação, vamos dizer assim, ou não. Eu vejo que a mulher tomou esse papel de liderança, que quando a gente lê a Bíblia, ela é do homem, ela é do sacerdote. É claro que hoje a gente vive uma triste realidade de assim, um grande número de filhos sem pais, até mesmo no registro, né? Isso é uma realidade. E de mães solteiras, de
né? Isso é uma realidade. Então, eu acho que nesses casos a mulher tem sim que tomar a frente, mas eu fico muito feliz da sua coragem como homem, como pai, e como você fala isso, eu já ouvi você falando várias vezes, é uma coisa que o Espírito Santo despertou isso em você, porque não é uma coisa que você aprendeu na sua casa, né? Ó, só um instantinho, Rafa. Tô botando meu cafezinho aqui também, hein? Hoje nem estou tomando café, porque eu estou num jejum essa semana que líquido é só água. Tá certo. Então, eu fiz o meu derchão mesmo. Nem peguei, nem peguei xícara, não. Mas, então, assim, eu louvo muito a Deus pela sua vida e pela sua coragem, sabe, Fábio? De se posicionar e quantos lugares, quantos homens, quantos pais precisam ser ministrados com essa palavra. Porque no mundo espiritual, a gente sabe que há diferença. Deus, ele se revelou como pai, ele não se revelou como mãe. Ele usou Maria, né, a Virgem, para trazer Jesus, para ser 100% homem, apesar de ser 100% Deus. Mas o outro projeto que eu tenho, que é a leitura da Bíblia de manhã, né, o Seis com Rafa, a gente começou ontem o livro de Crônicas. E quando a gente está caminhando pela Bíblia, a gente vê a importância da paternidade, do homem se posicionar para abençoar. É verdade, você tem toda razão. Essa constatação me constrange e me inspira da mesma maneira. Eu acho que Deus tem me dado este ministério, né? É lógico que a bênção é uma proposta paterna da mãe e do pai, né? Mas há papéis específicos nessa relação. Os papéis das mães e dos pais são distintos. Às vezes eles se cruzam, né? Há um intercâmbio de papéis aí. Mas tem comportamentos, tem liturgias, tem papéis que são mais específicos das mães e outros mais apropriados aos pais. E você matou a charada, Rafa. Eu insistentemente falo isso, né? Que esse princípio da bênção se perdeu como um todo. O que existe hoje ainda é um resquíciozinho daquele princípio verdadeiro, daquele princípio raiz que Deus estabeleceu lá atrás, que é essa liturgia que você falou, que eu recomendo que as famílias continuem, quando os filhos encontram os pais, ou os netos, os avós, ou os sobrinhos, os tios, e fala, bença pai, bença tio, bença avô. É ótimo que isso aconteça. Mas isso aí é só a rapinha do tacho. Isso aí é só o último suspiro desse princípio incrível, essa vereda antiga, essa ferramenta abundante que Deus criou para que as famílias prosperem. Isso foi se perdendo no decorrer da caminhada, da caminhada cristã. Então, não só os pais, as mães também acabaram perdendo um pouco essa vertente, mas você foi num ponto que eu diria que é principal. Dentro dessa estrutura toda da bênção, há um destaque especial para o homem, para o pai, para a fala do pai. Você vê que dentro de casa, né, é a fala do pai. A mãe tem autoridade, todo mundo, né? Ok, mas olha, né, biblicamente a gente entende isso também, os papéis são complementares, mas falta a figura do pai. Eu fico para morrer quando eu vou participar de uma cerimônia. Fui recentemente, né, numa cerimônia tal, onde a família estava comemorando o aniversário da filha, e aí na hora da bênção é a mãe que se levanta. Claro que Deus vai ouvir a bênção e vai ser abençoada, mas ali é a hora do pai. Pelo amor de Deus, papai, abra a boca, aqueça o seu coração, abra sua boca, seus filhos precisam ouvir a sua voz. A alma do seu filho clama pela sua bênção. Olha a história de Jesus, né? Você mencionou aí Jesus. Jesus é um caso típico, porque até na época do batismo, Jesus não tinha feito nenhum sermão impactante, não tinha expulsado nenhum demôniozinho, não feito nenhuma cura, nenhum milagre impactante, nada. Mas na hora do batismo, quando ele ouviu a voz do papai que dizia: você é o filhão do papai, eu te amo, você me dá muita alegria.
aquela bênção bateu no peito de Jesus, o menino foi outro, Rafa. O menino saiu pregando, saiu expulsando demônio, curando, fazendo milagre, porque ele ouviu a voz do papai. Quando o filho ouve a voz do pai ministrando a bênção, aquilo entra no espírito, na alma, e aquilo converte em atitude. Porque a bênção, na verdade, é você dizer para o seu filho aquilo que Deus gostaria de dizer para ele. E às vezes nós terceirizamos este papel para o padre, o pastor, o presbítero, o pai de santo, o papa, tudo com P, né? Parece a língua do P. A gente terceiriza isso da mesma maneira que às vezes a gente quer terceirizar a educação para a escola e que a gente quer terceirizar a religião para a igreja, vamos dizer assim, né? A gente quer passar a bola para frente. Na bênção não é diferente. A gente acha que quem tem que abençoar os nossos filhos é o pastor, é o padre, naquela cerimônia e tal. Mas isso, biblicamente, não há nada mais equivocado. Na Bíblia fica muito claro que nesta proposta de bênção são os pais que devem ser os protagonistas. Lá no início, Deus não estabeleceu o sacerdote para abençoar. Ele estabeleceu Abraão, Isaque e Jacó, e depois José, e daí por todas as outras gerações. Então, essa era uma função paterna e, de uma forma muito clara e específica, um papel abundante do homem, do pai mesmo. Mas você disse muito bem, eu acompanho estatísticas, é o tema, como eu já falei, que eu mais estudo, né? E essa semana eu acho que eu publiquei uma frase mais ou menos assim, que no Brasil existe a geração do neném. O que é a geração do neném? Não é a que faz neném, não. É nem estuda e nem trabalha. Jovens de 18 a 24 anos, última estatística quentinha que eu peguei, agora na internet, mais fresca, 35% dos jovens brasileiros, no auge da sua vitalidade, na época que eu comecei a trabalhar lá atrás, nem estudam e nem trabalham, porque aparentemente parece um problema social, econômico, né? Talvez aí ancorada na pandemia, mas essa estatística é muito antes da pandemia. Essa geração do neném tem muito tempo que está sendo acompanhado. E na minha ótica, Rafa, o que falta não é uma questão de uma decisão econômica, social. Falta pai no mercado. Porque se tem pai corajoso, abençoador, encorajador, quente, que vai transmitir de fato as verdades de Deus, as promessas de Deus, os princípios de Deus para os filhos, ou seja, nesse sentido, nós somos o para-raio das bênçãos de Deus. Se existisse mais pais corajosos, eu duvido que essa estatística não seria outra. Então, veja a amplitude dessa situação. Como você falou lá no início, né? Parece um tema assim tão trivial, tão, né, muito sem substância, vamos dizer assim, mas quando você vai na raiz e depois analisa a situação conjuntural e observa qual é o comportamento das famílias e dos pais, você vai ver que existe sim uma conexão direta com questões da prosperidade associada à bênção paterna. Você falou outro detalhe importante também, mais de 10 milhões de pessoas no Brasil. Pegando o gancho aí que você falou dessa estatística da geração do neném aí, eu acho que uma coisa que é reflexo disso também, há muitos casais, muitas famílias hoje, né? Que é aquele, os meus, os seus e os nossos filhos, onde o filho também se perde. Quem é a autoridade? Totalmente. Eu acho que também tem uma influência. Toda essa Né? conjuntura familiar que nós estamos experimentando, você citou um caso, né? Nós, deles, aí, aqueles arranjos familiares, muitas mães solteiras, você acabou de mencionar. É comum, outro dia conversando com a moça que ficou grávida, falei, mas cadê o pai? Então, para ela, pouco importa. Essa produção independente é muito comum. Tem a questão dos casais homossexuais, né? Pais que abandonam, né? Tem abandono, crianças e abandono depois de mais idade também. Então, toda essa conjuntura, isso vai refletir de alguma forma. E a gente não tem como mensurar, obviamente, né, estatisticamente, porque isso não é alvo de um estudo acadêmico, né?
mas a gente fala por revelação, a gente fala por convicção, por observar, por exemplo, culturas e países onde princípios dessa ordem eles são muito presentes, e aí o resultado é muito diferente do que a gente está experimentando aqui. Eu sempre cito números, estatísticas do povo judeu, por exemplo. Olha lá, o povo judeu, é o povo que preserva, né, que tem um forte senso de identidade. É muito gostoso estudar esse comportamento, e eu sempre tomo cuidado de falar que eu não tenho nada com o judaísmo. Eu não tenho, na nossa igreja, você sabe que não tem nada dessa proposta judaizante, nada de shofar, nada de Israel, nada disso. Mas eu estou muito antenado no que essas pessoas estão fazendo, porque está dando certo. Falo, meu Deus, se nós que temos a palavra, a revelação, conhecemos o Salvador, o Senhor, né? Conhecemos tudo isso, por que nós não temos resultados muito mais abundantes do que esse povo que ainda está esperando o Messias? Mas aí quando você vai estudar, Rafa, você vai ver que esses camaradas preservam certos princípios como a importância da bênção dos pais. Eles têm um forte senso de identidade. Eles batem no peito e falam assim, Jacozinho, você vai dar certo, meu filho. Nós fazemos parte da família de Deus e é ruim de você dar errado. Você vai prosperar, meu filho. Você vai casar com uma moça linda, uma moça próspera, uma moça que toca cavaquinho, que toca ukulele, que sabe cantar, que sabe fazer live, que é prendada, que se expressa, que é de Deus, meu filho. Você vai casar com uma mulher boa, que te ama. Você, Jacozinho, você vai montar uma empresa que vai ser a maior empresa do seu segmento no Brasil. E aí toma a benção, toma a benção, toma a benção. Preste atenção. O que vai acontecer com o Jacozinho quando ele crescer, Rafa? Ele vai dar certo. Porque você imagina o pai falando isso constantemente. Ô, Fábio, e assim, isso que você está falando é tão sério, é o poder da palavra, né? A gente tem tanto, a gente ouve tanto, né? Às vezes vira até um jargão e a gente não vai prestando atenção nas coisas que a gente fala, nas coisas que a gente ouve, e não traz isso para a verdade, para a gente praticar isso, né? Esses dias eu tô acabando de ler aquele livro do pastor Show, né? Até que faleceu agora recente, e aquele livro Quarta Dimensão, não sei se você já Ah, leu. é E o assim, David Chu. ele trouxe assim, uma revelação que foi para a minha vida tão importante sobre essa questão do poder da palavra, que ele fala, né, que lá em Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Uhum. Então ele fala assim no livro, que às vezes a gente pensa que só ser cheio do Espírito Santo é suficiente. O Espírito Santo se fazia presente aqui nesse caos. Só que as coisas só aconteceram quando houve a palavra. Aí no versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. E aí, por aí prossegue, né? É, Então, eu achei isso fantástico, porque eu já li isso trocentas vezes e nunca tinha parado para pensar nisso. é. Esse é o detalhe. Pensar para abençoar não é o suficiente, né? Então, se aquilo que a gente fala para a gente mesmo, né? A gente tem aprendido isso, o poder da gente verbalizar aquilo que a gente quer, da gente mentalizar e verbalizar para que os nossos ouvidos ouçam a nossa voz. A gente tem consciência de que Deus ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele é onipotente, ele tem todo o poder, e ele é onisciente, ele tem poder de ler a nossa mente. Mas a gente tem consciência da guerra espiritual, que é real, Uhum. e o inimigo, apesar dele lançar dardos na nossa mente, ele não tem o poder de ler a nossa mente. Então, por isso que a gente tem que verbalizar e falar, porque Deus fez assim. Então, você imagina se o poder que isso produz em nós, a gente falar, né? Eu tenho até a minha listinha lá do eu sou, para reforçar a minha identidade, porque tem dia que chega o desânimo, né? E vai fazer live nada, Rafaela. Será que tá valendo a pena? Que isso é coisa de doido, né? Tem gente que fala, Rafaela, você vive inventando moda. Então não é inventação de moda.
E então eu tenho a minha listinha do eu sou lá, que eu sou. Quando você falou que eu sou corajosa, eu falei, eu sou mesmo. Por quê? Por exemplo, eu já fui julgada e já pensei em não ser perseverante. Hoje eu sou perseverante, porque eu sei que eu sou, sabe? Algumas coisas eu deixo de lado porque passam a não fazer mais sentido na minha vida. Aham. Isso não é deixar de ser perseverante, sabe? Isso é reavaliar. Então, se o que eu falo sobre mim tem poder, você imagina quando eu ouço a bênção de um terceiro. Isso é incrível, né? É incrível. Então, é isso mesmo. Você matou a charada novamente, né? Porque tem muitos pais que acham que amar os filhos, que pensar coisas boas para o futuro deles é o suficiente. Não é o suficiente. Isso não é a bênção. A bênção é Na, bens materiais e educação e tudo isso, né, Fábio? sim, mas a bênção sempre está atrelada com uma verbalização de um coração apaixonado, né? A Bíblia deixa isso muito claro, né? E Deus os abençoou e disse. Disse o quê? A bênção. Então, a bênção, eu fico imaginando assim, né? Imagina assim, né? Quando você fala assim, é legal, você fala, não para de fazer isso não, pelo amor de Deus, né? Daqui a pouco alguém vai falar assim, ah, Fábio falou que é para parar de falar, Deus te abençoe. Mas eu digo o seguinte, nunca mais diga Deus te abençoe. Só, né? Apenas. 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 Ok? Apenas. Por quê? Quando você fala assim, Deus te abençoe, meu filho, eu imagino que Deus está falando, agora ele vai falar. Vai. O que você quer que eu faça? Deus está ansioso para poder entrar em ação. Mas você não fala o que você quer que aconteça com o seu filho. Deus está ativado, falando, vamos, agora vai. Agora fala aí o que você quer que aconteça na vida dele. Fala aí, como se eu seja a minha boca. Porque eu que quero falar. É Deus que quer falar para os seus filhos e ele vai usar você. Mas você não fala, você fala, Deus te abençoe, esqueça. Eu fiz um treinamento, Rafa, foi um incrível, né? Porque o ano de 2000, eu imaginei que eu ia tirar como um período sabático. Deus está me abençoando, Deus tem me abençoado, Deus tem trazido provisão para minha casa. Eu falei, olha, eu não posso ficar calado. Eu me sinto como aqueles leprosos que acharam os despojos lá, falaram, não, a gente tem que voltar. O pessoal lá até não era muito bacana com a gente, não, mas nós precisamos levar isso, não podemos desfrutar isso sozinho. Eu me sinto assim. Então, eu falei, o ano de 2000 vai ser um ano que eu vou dar uma rodada nesse Brasilzão. Já estava com 6 agendas programadas e aí veio a pandemia. E aí perguntei para Deus e me perguntei, e agora? E agora eu criei um treinamento online. Inclusive, se você está assistindo agora aí, eu acabei de publicar, 3 minutos antes da live, um novo Linktree lá no meu perfil do Instagram. E lá tem o treinamento que você pode adquirir, chama o Fluir da Bênção dos Pais. E como foi legal eu produzir este conteúdo. São 21 encontros. Ficou excelente, com material riquíssimo, porque eu tive que me aprofundar. Se você me conhece, eu tinha lá uma palestra, tinha já o livro, o aplicativo, mas para você produzir conteúdo para um treinamento online, Sabe que é diferente, né? diferente. Então eu precisei estudar muito e eu descobri algo que foi assim, pagou a conta. Se ninguém comprar, ninguém adquirir aquele abençoado, aquele treinamento, para mim já valeu demais. Eu descobri, Rafa, que a bênção, na verdade, tem nome e sobrenome. E o que nós comumente temos falado é só um nome. Deus te abençoe, meu filho, é só um nome. Qual é o sobrenome? É aquilo que você deseja que Deus ative, que aconteça na vida dos seus filhos. Nós precisamos ampliar essa percepção. Você vê que quando Zacarias abençoa João Batista, e João Batista foi considerado por Jesus o homem mais disruptivo, mais impactante, que já nasceu de uma mulher, olha, bom elogio vindo de Jesus. Jesus falando que o primo dele, João Batista, era o cara mais importante de toda a história, já tinha nascido. Mas olha a história de João Batista. João Batista só foi quem foi porque ele tinha pais abençoadores, corajosos. Olha lá, né, no relato, acho que em Lucas está escrito isso lá, a bênção de Zacarias. E Zacarias, cheio do Espírito Santo, abençoou João Batista e disse: meu filho, você vai crescer, você vai impactar essa nossa nação, você vai ser grande diante de Deus e diante dos homens, e tome bênção, 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 bênção. O menino não tinha nem aberto o olho, Rafa. Tinha recém-nascido lá, com o olho fechado ainda, e tome bênção no menino. E aí deu no que deu.
Por quê? Isso acaba a gente pensando assim, é como se fosse um selo, né? É igual domingo, né? De manhã, que coisa linda lá na igreja. Quase 30 crianças, ou mais de 30, não sei, sendo batizadas nessa faixa etária de 9 a 13 anos. E muita gente às vezes se questiona isso, né? Fala assim, ah, gente, mas será que tem maturidade? Gente, mas isso é um selo. Isso é tremendo. Ô, Fábio, deixa eu só ler um. Estou vendo aqui os comentários. A Rosângela fez um comentário assim, ó. Quando cheguei em Vila Velha, em 1975, conheci um rapaz que tinha 35 anos e ele não trabalhava. Tinha orgulho de dizer que o papai bancava tudo. Fiquei horrorizada. Olha só. Que bom que ela ficou horrorizada, né? É, Porque tem pessoas que pensam assim, ah, isso vai me manter pro resto da vida, né? Tem outro falando aqui, ó, o pastor Rio disse que os pais judeus se ajoelhavam perante os filhos e os abençoa. isso é verdade. O pastor Craig Hill, inclusive, ele é o autor desse É, curso Veredas Antigas. Eu peguei pilha nisso que ele falou aí, e eu fiz lá uma cerimônia com minhas filhas, quando elas fizeram 16 anos, as gêmeas. Se Deus ai, quiser, vou fazer agora com a Ana, agora com 15 anos. E foi exatamente essa postura que eu tive. Me ajoelhei diante delas e as abençoei. amém. Ô, Fábio, é inacreditável, mas faltam 5 minutos para acabar a nossa live. Ai, que papo gostoso. Eu acho que a gente vai ter que marcar outras. E eu queria falar com todo mundo que está assistindo, eu queria que quem está online aqui colocasse de que cidade que está participando com a gente desse momento, só para a gente ter uma ideia aqui do alcance, né? Aí a Rosângela falando aqui que na época desse assunto, que ela falou do camarada aí, ela tinha 13 anos. Olha só, e já tinha essa mentalidade de que era para fugir disso, que era cilada, né? Mas, e eu queria falar com vocês, ó, Silvânia falando aqui, ó, precisamos mesmo abençoar nossos filhos com nome e sobrenome. Isso aí. Mabel está lá em Durandé, Minas Gerais. E vai falando aí, gente, de onde que vocês estão participando aqui conosco. Porque eu queria falar que o Fábio, ele é autor de um livro. Seu livro está aí, Fábio? Assim, aqui, ó. É isso aí, ó. A Bênção Nossa de Cada Dia. É um livro fantástico. Ó, a Moura tá participando lá de Massachusetts, nos Estados Unidos. Uau! Então, aí, ó, Coquetel de Taparica, Vila Velha, Beth está em Venda Nova. Então, ó, tem gente de vários lugares aqui participando com a gente. Espero que eu consigo ver nos comentários. Uma maravilha. Mas eu queria falar isso com vocês. O Fábio, ele tem essa conexão de participar, de ser convidado. De repente, então, por exemplo, a Beth é diretora de escola. Talvez você quer levar essa palestra do Fábio para falar para os seus alunos sobre a importância da bênção. Talvez você quer convidar ele para dar essa palavra na sua igreja, para os homens aí da sua igreja, ou às vezes um líder comunitário. Quem está fora do país aí, ó, tem a oportunidade de participar desse curso que o Fábio falou que acabou de lançar. Então, olha só, quantas oportunidades a gente tem de ser abençoado e abençoar a outros, né? Fábio, quer falar mais um pouquinho para finalizar sobre esse projeto seu? Né? Estou muito feliz de você estar escrevendo artigo na revista Comunhão, que eu já acompanho desde a minha adolescência, quando eu morava em Lajinha. Ia para a banca em Manhuaçu comprar revista, porque Lajinha não tinha banca. Só. Pois é, todo esse conteúdo eu acabei de publicar agora, está lá na bio do meu Instagram. Tem vários links lá que você pode... tem conteúdos gratuitos e tem conteúdos pagos também, como a questão do treinamento. Você pode adquirir esse livro através do site que está lá publicado também. Mas, Rafa, eu estou muito feliz, mais uma vez, né? Quero te parabenizar e dizer que nós podemos mudar o mundo. Né? Mas como que a gente pode mudar o mundo? Através da política é importante, através das ações sociais são importantes também, mas eu estou convencido que a gente pode mudar o mundo começando dentro de casa.
né? Cada um dentro de casa. Se a gente pegar e acreditar, e pegar pilha como Abraão pegou, né? Essa ativação que Deus fez no meu coração. Se Deus ativou um homem, e a partir de um homem, todas as famílias da terra seriam abençoadas, então o que Deus não pode fazer através da minha vida e através da sua vida. Então nós precisamos acreditar que há uma transformação, Deus está interessado em tudo isso, que é um princípio do próprio Deus, foi Deus que iniciou isso tudo. Foi Deus que começou o pontapé inicial. Ele disse para Abraão, Abraão, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o seu nome, mas seja tu uma bênção. Então eu quero ser bênção na sua vida, quero ser bênção na vida das minhas filhas e quero ser bênção para essa geração. E todos nós podemos começar isso dentro de casa. Então, Rafa, que Deus te abençoe, que Deus prospere tudo aquilo que você fizer. Liga para a gente aí, fazendo uma oração, abençoando, né, a todos os participantes aqui, porque não são só ouvintes, né, participaram também, e para a gente finalizar esse tempo tão gostoso. Tá bom, Pai, eu quero abençoar e pedir a bênção do Senhor, na verdade, sobre a vida de todas as pessoas que estão aí nos acompanhando agora e também essas pessoas que estarão nos vendo depois desse vídeo gravado. Pai, o Senhor é o maior interessado em ver as famílias prosperarem. E eu quero que toda a tua palavra, ela alcance o coração desse pai e dessa mãe, para que aqueça o coração desses pais e abram a boca para abençoar os seus filhos. Pai, que esses pais possam prosperar a 100 por um. Que tudo que colocarem as mãos, na escola, no emprego, em casa, nas relações familiares, nas relações conjugais, nos ministérios, que o Senhor possa estar prosperando a 100 por um. Porque essa é a vontade de Deus. E que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebo Amém. essa bênção. Ó, gratidão, amigo. Conte comigo, conte com as minhas orações e com a minha amizade. E E vamos tamo, marcar o nosso café, hein? vamos, ó. Vamos sim. Vou ficar aí mais uns dias. Vamos fazer isso acontecer rápido, tá Ótimo, bom? tá joia. Ó, gratidão e que Deus continue te abençoando para você continuar sendo transbordante na vida de tanta gente, tá bom? Amém. Deus te abençoe, querida. Vou, te remover, que aí eu vou te pedir para você clicar aí para fechar. Eu Tá não bom. sei onde que fica aí na tela. Tá Tchau, bom. E tchau. você, tá, eu salvo esse vídeo, hein? Só se eu conseguir aqui. Espero que sim. Gente, então, olha só. Bom demais estar aqui novamente nesse café que Deus falou tanto ao meu coração e eu creio que falou ao seu também. E que a gente aprenda, que a gente busque mais conhecimento de como abençoar. Não só falar um Deus te abençoe, como o Fábio falou, mas ir muito além. Olha, fique conosco. Terça-feira que vem tem mais Café na Rafa, mais assunto interessante para a gente falar e pensar junto. E gratidão pela sua presença. E não se esqueça que café combina com tudo. Com fé, com trânsito, com bênção. E se você também tem o interesse em participar dessa live, se você tem algum assunto legal para contribuir, entra depois em contato comigo também, que a gente pode marcar uma live, tá bom? Tchau, tchau e fiquem na paz. Tô com problema de novo. Não consigo fechar. Na hora que eu vi que ele colocou como